Olá, entendedores e entendedoras! Sejam muito bem-vindos ao Entenda a Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre endogamia e tipos de cruzamento. Então, dá um joinha aí nesse vídeo, compartilha com os amigos, com quem você acredita que esse conhecimento pode contribuir e eu conto com você para a nossa comunidade crescer mais e mais. Ó, eu quero te falar uma coisa. Esse conteúdo, ele tá bem casadinho com um outro vídeo aqui do canal, que é endogamia e casos reais. Então, quando você assistir esse vídeo aqui depois, dá uma procurada e assista esse outro que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Então, bora começar, bora anotar as coisas, entender as conexões, perceber por que que cruzamento tem tudo a ver com endogamia. Então, antes de da gente definir o que é uma endogamia, quais são essas consequências, a gente precisa entender sistemas de acasalamento. Sim, porque a endogamia tem tudo a ver com isso. Quando a gente estuda genética de populações, a gente quer entender a diversidade genética, qual que é a nossa pergunta? O que está permeando ali aquilo que a gente quer entender? Simplesmente, gente, mistura, cruzamento, sexo. Sim, é sobre isso que nós conversamos. Então, todos esses padrões que a gente verifica nas populações de cruzamento com acasalamentos preferenciais ou não preferenciais, eles vão nortear a história que nós contamos. Por quê? Porque a partir deles, a partir dos cruzamentos, é que nós temos a mistura do nosso material genético, e é esse material genético que vai contar essa história para a gente. É ele que tem a assinatura daquilo que a gente quer interpretar. Muito bem. Então, o que seriam os sistemas de acasalamento que eu estou falando aqui para você, né? Os sistemas de acasalamento nada mais são do que regras, né? Regras em termos de população que vão regular como que tem a fertilização, como que os gametas se fertilizam. Então, esse encontro dos gametas é o que a gente chama de sistema de acasalamento. E aí, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Como é que esse sistema de acasalamento ele está deixando assinatura nas nossas populações? De uma certa forma, é isso que a gente investiga. Então, numa população ideal, no mundo ideal ali, quando a gente até inclusive tira e extrai as estatísticas que nós utilizamos, via de regra, a gente pensa numa população hipotética. Realmente é uma população que está, tipo assim, numa bolha. Por quê? Porque é muito difícil dessas premissas ocorrerem. E uma dessas premissas que a gente tem é a premissa do acasalamento aleatório. E por que eu estou te explicando o acasalamento aleatório? Para você depois entender o que é um acasalamento não aleatório e perceber o quanto isso está costurado com a endogamia. O acasalamento aleatório é quando a probabilidade de um acasalamento ocorrer, ele independe do seu fenótipo. Então, o fenótipo, ele não importa para a gente. Então, perceba aqui que eu tenho na nossa apresentação um quadrado de Punnett e eu vou explicar aqui para você por que esse quadradinho aqui de Punnett, que inclusive segue a famosa, né, a famigerada fórmula que a gente tem em genética de populações, né, P ao quadrado, 2pq e Qzinho ao quadrado. Por que ela é a fórmula que explica o acasalamento ao acaso? Então, perceba aqui que a gente tem duas formas alélicas. A gente tem o azão e o azinho. Esses alelos são formas alternativas de um gene. Então, o que seriam alelos? Formas alternativas de um gene, e é isso que a gente está vendo aqui no nosso quadrado de Punnett. Azão e azinho. E se as frequências dos alelos têm que somar 1 ou 100%, é assim que a gente soma, então a frequência do alelo azão mais a frequência do alelo azinho precisa dar 100%. Tem que dar 1, não pode passar disso. Eu tenho que P mais Q igual a 1. Então, eu posso dizer que A é P e Azinho vai ser 1 menos P. Então, vai ser o total menos a frequência do azão. Essa vai ser a frequência do Q. Quando a gente tem um acasalamento aleatório, esses gametas, tanto
do ponto de vista paterno aqui, quanto materno, eles se encontram aleatoriamente nas minhas populações. E ao se encontrarem aleatoriamente nas nossas populações, a gente tem então as frequências destes genótipos nas populações. E as frequências desses genótipos nas populações correspondem àquilo que a gente esperaria encontrar ao acaso. Então, lá no meu curso Método DNA, a gente explica bem essa parte de acasalamentos, né? Porque é o que eu estava conversando com vocês, eles deixam assinaturas, né? A gente conta uma história a partir desse sistema de acasalamento. Então, neste caso aqui, eu sei a frequência que eu esperaria encontrar. Se eu sei que a minha frequência alélica de azão é Pzinho, e ela vai encontrar na população aleatoriamente a minha frequência genotípica, nada vai ser que a multiplicação da minha frequência alélica de azão vezes a minha frequência alélica de azão, que é P. Por isso que aqui, para o genótipo azão-azão, a gente tem uma frequência genotípica de P ao quadrado, porque é esse encontro aqui aleatório nas nossas populações. E aí, de onde vem então aquele 2PQ, o famoso 2PQ? Olha só, nessa fórmula 2PQ, eu vou até anotar aqui para vocês. Nessa fórmula 2PQ, a gente tem coisas interessantes nela. 2PQ. Primeiro que nela, a gente tem aqui ó, as duas formas alélicas que a gente tem nessa população hipotética que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, eu tenho tanto a presença do alelo azão, que aqui a gente colocou como P, quanto do alelo azinho, que aqui a gente colocou como A. Isso daqui, gente, pensa, vamos tentar pensar aqui. Quando você tem coisas diferentes, o que você está observando? Diversidade. Então, você está olhando para a diversidade. Por isso que isso daqui, e não só por isso, mas uma das razões pelas quais essa métrica que eu estou circulando aqui para você, ela é utilizada como uma medida de diversidade. É uma medida de diversidade genética. E aqui é onde a gente estuda vários parâmetros estatísticos dentro da genética de populações. E ela, inclusive, nos mostra o quão diversa uma população está. Por quê? Porque ela vai nos mostrar qual que é a frequência dos genótipos heterozigotos. O que seria um heterozigoto? Um heterozigoto é quando você tem um indivíduo duas formas alélicas distintas, diferentes. Como aqui a gente não tinha um alelo azão e um alelo azinho na nossa população. Então, se o heterozigoto é azão-azinho, isso significa que eu tenho duas formas alélicas nele. Só que aí, gente, presta atenção. Vamos tirar esse negócio que a gente só tem azão-azinho, cezão-cezinho, não. Quando a gente está trabalhando com genética de populações, quando nós estamos estudando diversidade genética, a gente tem uma infinidade de formas alélicas. Isso vai depender do marcador que você está usando. Então, de repente, você está usando um marcador que tem menos polimorfismo, ou você tem um marcador que tem muito polimorfismo. Por exemplo, às vezes você tem um marcador que você vai ter 30 formas alélicas diferentes para o mesmo gene. Então, isso daqui é só a parte de teoria para que vocês entendam como funciona, né? Então, a gente está pegando um gene e está avaliando duas formas alternativas. Mas eu podia avaliar aqui 3, 4, 5, 30, uma infinidade. O que eu faria aqui de diferente era só aumentar o quadrado de Punnett aqui, para eu fazer esses cruzamentos para facilitar o meu entendimento, mas não necessariamente precisa. Isso aqui é uma distribuição binomial. Então, voltando aqui para a nossa probabilidade de ser um heterozigoto, né, de encontrar, então, um gameta azinho, que aqui é representado por Q, e um gameta azão, que aqui é representado por Q, por P, vai ser azinho com azão. Então, vai ser a frequência do azinho, que é Q, com azão, que é P. Mas eu tenho uma outra forma alternativa para isso. Qual seria? Se eu tenho a possibilidade de ser azinho, azão, eu não tenho a possibilidade também de ser azão, azinho? Sim, eu tenho essa possibilidade de ser azão, azinho. Então, aqui eu não vou ser P e Q, eu vou ser Q e P. Simplesmente alterou, entendeu?
Por isso que aqui na fórmula a gente coloca 2pq, porque esse produto vai ser a mesma coisa. Para a gente aqui a ordem não vai importar, Q e P. Mas é a forma como esses alelos se encontraram. Por isso que a gente tem esse 2 aqui na organização da nossa fórmula. E isso daqui, então, é o que a gente esperaria encontrar se uma população estivesse num acasalamento aleatório, numa população com 2 alelos. Por quê? Porque o fenótipo não importa. O genótipo não importa. É aleatório. Nossa, Nath, mas isso é muito difícil de acontecer. Não, tem muitas populações que seguem sim o acasalamento aleatório, né? Mas tem algumas populações que não seguem. Por exemplo, a gente tem forte seleção sexual em várias espécies de passarinho. Então, o macho tem que dar um dobrado para atrair a fêmea. E aí, para esse caso, o fenótipo importa, porque o canto, né, a dança nupcial é aquilo que vai atrair a fêmea. Então, para o caso de passarinhos, em algumas espécies, várias inclusive, o fenótipo e, consequentemente, o genótipo importa. Quando o nosso fenótipo importa, né, quando o genótipo é importante para que esse acasalamento ocorra, aí surge então um outro tipo de conceito, que é o acasalamento preferencial. O próprio nome já diz, acasalamento preferencial. Há uma preferência ali, tem um negócio que importa. E aí a gente já não vai mais seguir aquela regrinha que eu mostrei para vocês ali, né, das frequências dos genótipos que eu espero encontrar em uma população que está em acasalamento preferencial. Já não vai ser aquilo ali. Olha só, quando você está estudando diversidade genética, você está olhando o alelo, está contando a história dos alelos. Então, para nós, geneticistas de população, e eu sempre converso isso com meus alunos, né, da minha turma lá, do método DNA, para nós o que importa? Para nós, o que importa é o alelo nessas populações. O indivíduo é transitório. Então, o que é importante? É o pool gênico. O pool gênico é o que importa para nós. E o que seria esse pool gênico, Nath? Pool gênico são os constituintes, os alelos que constituem uma população. Então, é como se fosse um reservatório. Pensa numa piscina. Até o próprio nome pool, né? Pool de swimming pool, né? Então é o reservatório. Só que você não vai ter um reservatório de piscinas, vai ter um reservatório em forma de alelos. E seus alelos estão lá representando as suas populações e é isso que importa. Por isso que o geneticista de população não necessariamente vai ter um olhar para um infante, porque ele não contribuiu com o pool gênico. Então, o que você quer olhar? O pool gênico. Você pode olhar para um filhote, para uma plântula, para você entender como é que o pool gênico se estruturou nele. Aí a gente, inclusive, está contando a história lá do encontro de né, gametas atrás, na geração anterior. E isso, gente, é um aspecto bem interessante para quem faz estudo de genética de populações, genômica populacional, e você quer ver o fluxo gênico atual. Qual que é um erro muito comum quando as pessoas querem fazer esse tipo de estudo? Eu quero ver como é que tá, qual é o efeito da antropização aqui, ou então eu tenho uma área que é conservada e eu quero comparar com uma área que ela é perturbada, que teve derrubada de mata, eu quero ver se tem uma interferência na diversidade genética, e para isso, então, vou mostrar os indivíduos. Aí é que um pesquisador ele comete um erro. Por quê? Porque algumas vezes, o que você vai fazer? Você vai lá e coleta um indivíduo que está nessa área perturbada. Vamos pensar numa planta. Uma planta que tem mais ou menos ali uns 100 anos. E ela sobreviveu ali, aquele indivíduo, aquela amostra sobreviveu ali. Mas o processo de antropização naquele ambiente começou a ocorrer tem 20 anos. Então, se você captura ali uma espécie, né, coleta uma espécie que é mais antiga do que o evento que você quer avaliar, você vai conseguir interpretar alguma coisa nessa história, na diversidade genética que você está encontrando em cima disso? Não vai. Não vai mesmo, porque você está olhando uma coisa que aconteceu lá atrás. A fecundação daquela planta é um produto dos gametas que se encontraram lá há mais de 100 anos. Então, não tem como você capturar essa história.
Então, isso é um erro muito comum que os pesquisadores fazem. Eu sempre falo para os meus alunos: pensem bem na sua questão de pesquisa, no que você está avaliando, no que você quer olhar, porque de repente você está interpretando uma coisa que não faz sentido biológico nenhum. Você vai perder seu tempo, vai coletar, vai gastar dinheiro, vai pensar numa estrutura de pesquisa. A pergunta tá massa, mas aí quando você olha, a forma como você fez não está adequada para aquilo que você quer responder. E é porque você escolheu o marcador errado? Ah, eu escolhi o marcador genético errado. Não, é porque o seu experimento está errado. Por isso que eu sempre digo, todas as etapas, elas importam e importam muito. E o que a gente tenta passar aqui para vocês é como se fosse um roadmap, né? O que que você tem que fazer, qual momento que você tem que fazer para que você tenha o melhor resultado possível sem ter que arrancar os cabelos, sair correndo igual um doido. A gente não precisa disso. Então, eu quero avaliar fluxo gênico atual, coleta juvenis, indivíduos infantes ou jovens ou plântulas, né? Coleta filhotinho. É isso que você tem que avaliar, caso a sua pergunta biológica se refira à interferência no fluxo gênico atual. E as coisas assim são tão lentas que às vezes você vai coletar e nem vai conseguir captar esse efeito, porque leva um tempo, né, para os alelos fixarem-se nas populações e para que acasalamentos gerem produtos. Bom, mas enfim, a gente tem então o acasalamento preferencial, e nesse acasalamento preferencial o genótipo importa? Sim, o genótipo importa. O fenótipo importa? Sim, o fenótipo importa. Então, o que que acontece? E isso é muito importante. A probabilidade de acasalamento entre genótipos, ela vai ser maior ou menor que o produto das frequências desses genótipos nas populações. Ou seja, aquilo que seria esperado pelo acasalamento aleatório. Por isso que eu expliquei para você o que é um acasalamento aleatório antes, para que você entendesse isso. Então, se as frequências que eu encontro na minha população, elas diferem daquilo que eu esperaria encontrar caso o acasalamento fosse aleatório, algo está por trás e pode ser que haja um acasalamento preferencial. Gente, mas tem um outro ponto aí muito relevante da gente pensar. Porque eu falei para você que o acasalamento preferencial ele depende do genótipo. Mas vamos supor que a gente tenha uma população e essa população passa por um gargalo populacional, ou seja, um evento catastrófico vai lá e reduz drasticamente essa população. Quando a gente tem uma redução drástica da nossa população, o que pode acontecer? Muito simples. Alelos podem se perder. Então, você vai ter uma amostragem da diversidade que um dia tinha naquele local, tranquilo. E aí, pode ser que por causa dessa redução populacional, alguns acasalamentos, embora sejam ao acaso, eles acabem encontrando alelos que são relacionados, ou seja, você pode ter um cruzamento ali, não preferencial, mas em virtude das circunstâncias, né, da população ser muito pequena, você vai acabar tendo um acasalamento entre indivíduos aparentados. E seguinte, eu não sei se você já assistiu Game of Thrones, eu confesso que eu não assisti todas as temporadas, eu peguei o bonde andando com meu esposo, mas eu fiquei um tanto quanto viciada. E aí, olhando aqui para essa genealogia que a gente tem da família de Game of Thrones aqui, a gente tem uma particularidade bem interessante na casa dos Lannisters. Por quê? Porque aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de acasalamento consanguíneo, sim. Porque a gente tinha ali o Jaime e a Cersei e eles eram irmãos. Mas, embora eles fossem irmãos, eles eles tinham também um relacionamento, né? E aí, desse relacionamento, eles tiveram 3 filhos. Então, esses filhos, eles são frutos de um acasalamento consanguíneo, porque os indivíduos que o geraram, aqui no caso a Jaime e a Cersei, eles eram irmãos. Então, pensa bem, a chance de que esses indivíduos que são filhos deles tenham
um alto grau de parentesco é muito maior, porque eles são filhos de irmãos, né? Irmão já tem um grau de parentesco elevadíssimo, certo? Agora imagine aqueles irmãos que são frutos de acasalamento entre irmãos. Olha só. Então, a isso a gente denomina acasalamento consanguíneo. Presta atenção, o endocruzamento vai ser a produção de uma prole que ela é originada de um acasalamento de indivíduos que são relacionados por descendência. Então, acasalamento entre primos, acasalamento entre irmãos, acasalamento entre pai e mãe, pai e mãe é ótimo, né? Filho e mãe. Esses acasalamentos entre indivíduos aparentados, relacionados por descendência, eles caracterizam o endocruzamento. E aí eu quero te perguntar, será que isso vai interferir na história? Será que tem consequência para as nossas populações quando a gente tem esse tipo de acasalamento? Então, quando você tem esse cruzamento, eu tenho um endocruzamento, né? E os descendentes desse cruzamento são endocruzados. Endocruzados. Quando você tem acasalamento entre indivíduos que não são aparentados, só por curiosidade, a definição seria exocruzados. Endo já vem de dentro, né? Pensa ali na raizinha da palavra. Então, só de você olhar para o nome, você já pensa, tem alguma coisa aí, né? E aí, o que acontece? Endocruzamento é endogamia? Não. Endocruzamento é um tipo de cruzamento, como eu falei para vocês, é a produção de prole a partir de acasalamento de indivíduos relacionados. Isso é o endocruzamento. Agora, a endogamia é o produto desse endocruzamento, tá? A endogamia é o produto desse endocruzamento, é o que você verifica. Então, só para não confundir, que endocruzamento é um tipo de cruzamento e você já sabe que esses indivíduos eles são relacionados por descendência. Ah, Nath, mas no acasalamento preferencial não necessariamente. O acasalamento preferencial, o genótipo importa, mas não necessariamente ele tem uma relação com a descendência. No endocruzamento, sim, há uma relação com a descendência. E aí, gente, a gente pode começar a ter problemas. Como assim? Presta atenção aqui que nós vamos brincar de varetas para que vocês entendam isso de uma vez por todas. Seguinte, eu tenho um indivíduo, deixa eu fazer um heterozigoto maravilhoso aqui pra gente. Pronto. Aí, vamos pensar aqui em formas alélicas, tá? Varetinhas aqui para vocês. Seguinte, aqui nós temos um pai, tá? E ele tem esse alelo verde aqui da varetinha e esse alelo amarelo da varetinha. E aqui a gente tem a mãe, que tem esse alelo rosa aqui e esse alelo amarelo. Esses indivíduos, eles são aparentados. Por quê? Porque eles compartilham esse alelo amarelo aqui, ó, em termos de descendência. Então, lá na ancestralidade deles, eles têm esse alelo comum aqui, eles são relacionados. Só que esse alelo aqui, ele é um alelo que ele pode causar um dano no indivíduo se eles tiverem homozigose. Homozigose é quando eu tenho duas formas alélicas idênticas naquele indivíduo. Então, para um caso de homozigose, eu deveria ter esses alelos, os dois alelos amarelos juntos, tá? E aí, então, a gente teria a homozigose e a gente vem com um conceito que é carga genética. Carga genética não é quantidade de alelo, não é caminhão que tem lá alelo dentro e é carga que você está levando. Muita gente acha que é tudo que você tem ali na população. Não é. Carga genética são os alelos deletérios que existem no indivíduo, tá? Naquela população. Então, em homozigose, esses alelos eles podem prejudicar o indivíduo, especialmente se forem alelos deletérios, né? Ou seja, um alelo que não tem uma função completa na produção de uma proteína, ou que produz uma proteína de forma completamente distorcida e leva a um fenótipo prejudicial para esse indivíduo. Então, uma vez que ele está em heterozigose,
de alguma forma, não são em todos os casos, tá? Eu estou fazendo uma generalização. Esse alelo, eu vou pegar aqui o pai, esse alelo alternativo verde aqui, ele consegue compensar a produção que esse alelo amarelo não gera ali naquele indivíduo. Então, de uma certa forma, essa heterozigosidade aqui, ou seja, essa forma alternativa de gene no heterozigoto, ela mantém o indivíduo ali na população e esse indivíduo ele vai mantendo e esse alelo vai ficando no pool gênico de uma certa forma escondido, entendeu? Só que quando a gente tem acasalamento entre indivíduos relacionados por descendência, ou seja, quando a gente tem um endocruzamento, há uma chance de que esses dois alelos amarelos sejam passados para a prole. Então, eu tenho uma chance de essa mãe passar o alelo rosa e esse pai passar o alelo verde? Tenho. Aí esse indivíduo teve uma sorte do caramba, sim, ele teve. Eu tenho a chance, por exemplo, de esse indivíduo pai passar o alelo amarelo e a mãe passar o rosa, e aí ser um heterozigoto e esse alelo aqui compensar esse outro? Sim. Mas pode ter algum fenótipo que na presença desse aqui dê ruim? Sim, quando você tem um genótipo, um alelo dominante que causa alguma alteração. Mas geralmente eles são recessivos, tá? Ok, agora o problema é quando você tem aqui as duas formas alternativas, e aí o que vai para frente? Esse alelo aqui, que é o alelo que a gente tem, que é um alelo recessivo, e ele é um alelo que tem confere alguma falta de produção de proteína, ou vai gerar um fenótipo que não seja tão favorável para aquele indivíduo. E aí, se ele entra em homozigose, não tem um outro par de alelo para compensar essa produção ou para contrabalancear. E aí é que a gente tem um problema, que são as consequências da homozigose. Quando esses alelos recessivos, né, homozigose de alelos recessivos que têm alguma letalidade, né? E aqui podem ter casos de abortos, ou então de indivíduos que não passam da infância, por exemplo, por causa dessa letalidade dos nossos alelos, tá? Vamos olhar para esse esquema aqui de cruzamento. Aqui a gente tem um animal e esse animal ele tem um alelo deletério, tá? Esse alelo recessivo aqui que é deletério ou se tiver homozigose ele pode ser letal. Mas ele é um heterozigoto, então o indivíduo ele vive tranquilamente na população sem nenhuma complicação, tá bom? E então a gente tem um cruzamento com outro indivíduo que ele é um homozigoto para esse alelo dominante, azão. E aí a gente vai olhar então como é que se dá essa história aqui na genealogia no cruzamento. Se eu tenho esse cruzamento entre esses genótipos aqui, eu vou ter a probabilidade então de ter um azão, porque aqui vem um A do pai, e vamos considerar esse aqui como sendo o pai, e esse aqui como sendo a mãe. Então, aqui eu tenho um alelo que veio do pai, um alelo que veio da mãe. Aqui eu tenho um alelo que veio da mãe e um alelo que veio do pai. Aqui, da mesma forma, um alelo que veio da mãe, um alelo que veio do pai. E aqui um alelo que veio do pai e um alelo que veio da mãe. São as possibilidades de genótipos que nós temos aqui quando a gente tem, então, um heterozigoto cruzando com um genótipo dominante. Ok. Até aqui, tudo bem, tudo tranquilo, tá? Por quê? Porque embora a gente tenha o alelo recessivo deletério na nossa população, de alguma forma ele está escondido em heterozigose. Porque aqui ele está junto com um alelo dominante, então a função dele é compensada pela presença desse alelo. Só que, se esse alelo deletério, né, ele entra aqui em homozigose, né, a gente tem as duas formas alélicas deletérias no indivíduo, ele tem um genótipo letal. Por quê? Porque aqui a gente teve um acasalamento consanguíneo, um endocruzamento. Esses indivíduos eram irmãos e cruzaram
entre si. E aí, então, a gente teve esse indivíduo que a gente chama de afetado, quando a gente tem, então, esse alelo deletério em homozigose, ele é um indivíduo afetado. Enquanto aqui, só que essa herança aqui é recessiva, né? Então, por isso que quando ela estava aqui em heterozigose, não aconteceu nada. Por outro lado, aqui a gente teve um acasalamento consanguíneo, esse alelo foi para frente, tá vendo? Ele está aqui, mas porque a gente tinha um alelo dominante, aí então, vamos dizer assim, o alelo dominante segurou as pontas, né? Só que pode acontecer uma situação em que esse alelo deletério seja dominante. Aí nesse caso, como é que eu posso dizer? Lascou-se tudo. Porque quando a gente tem um indivíduo com alelo deletério recessivo, beleza, esse dominante aqui segura as pontas. Mas quando o dominante é o deletério, aí, minha gente, lascou-se tudo, lascou muito bem lascado, tá? Porque aí os efeitos, eles são mais nocivos. Então, aqui a gente verificou o endocruzamento entre esses indivíduos aparentados, né? E 2 cenários possíveis quando a gente tem a presença desse alelo recessivo. Ok? Bom, assim, só para a gente completar. Esse indivíduo aqui, ó, ele é um indivíduo de fora, ele não está na genealogia dessa família aqui. Então, por ele ser um indivíduo que está de fora e não tem relação genética com esses indivíduos aqui, ele, ao cruzar com esse indivíduo aqui, a gente está tratando de um exocruzamento. Por quê? Porque eu não estou cruzando com parentes, tá? Muito bem, agora você já está sabendo muita coisa. Veja bem, você já sabe os tipos de cruzamento, né? A gente tem aí os cruzamentos preferenciais, os cruzamentos aleatórios, e como esse tipo de cruzamento, cada um deles, né, vai deixar uma assinatura no DNA e a gente vai atrás disso, nós, pesquisadores, pesquisadoras, de investigar o que essa assinatura tem aí por trás, né? E os acasalamentos, né, gente, é o embaralhamento aí do material genético. Sem ele, sem sexo, a gente não tem variação, a gente não tem o que estudar. É isso que faz com que os alelos permaneçam nas nossas populações. Então, muito obrigada para você que esteve até aqui conosco e até breve!